intensidade manifestando o governo de Deus. De onde o senhor tirou isso, pastor? Daqui da Bíblia. Lucas 4,17. Você está com a sua Bíblia aberta? Diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Volta lá, Miguelzinho, 17, deixa o 17. Esse é o tema, esse é daí que nós tiramos, manifestando o governo de Deus. Aí você me pergunta, pastor, por que a igreja ela pegou esse versículo? Por que o senhor fez isso? Porque quando a gente estuda a Bíblia, irmãos, a gente tem que entender que a Bíblia não foi escrita no nosso idioma. A Bíblia não foi escrita em português, e Deus ele escreveu, ele pediu para alguém interpretar em português e dar aqui para a gente. Não. A Bíblia, quando ela foi originalmente escrita, ela foi escrita teoricamente em duas línguas. A primeira língua hebraica, aramaica, que não existe mais, a hebraica que hoje nós temos. E depois, no período helenista, nós tivemos a questão da cultura grega. Então, alguns escritos, principalmente na época de Jesus, passaram a ser em grego. Então, quando nós vamos estudar a Bíblia, nós temos que ter essa noção que existe a língua hebraica, a língua grega, e que muitas das vezes há variação do português. E aí cabe o estudante da Bíblia, cabe o pastor, cabe o teólogo, cabe o evangelista, cabe aquele que se dedica a Deus estudar e procurar as melhores formas de interpretar o texto bíblico. Muitos de nós pegamos o texto bíblico e espiritualizamos. Não tem nada de errado espiritualizar o texto bíblico, eu não vejo nada de errado, mas primeiro fazer uma ponte, nós chamamos de exegese, fazer uma exegese correta, extrair do texto aquilo que realmente o texto tem para nos dar, e depois que aquilo que o texto realmente nos deu, nós olhamos ali a situação geográfica, econômica, olhamos ali a questão das nações e fazemos aquela interpretação. Aí sim, nós podemos fazer algumas aplicações, e aí muitos podem até espiritualizar suas aplicações. O problema é que as pessoas estão pegando o texto bíblico, olhando, espiritualizando, sem entender o contexto. E eu quero te explicar esse contexto. Mateus capítulo 4 marca o início do ministério de Jesus, após o batismo nas águas. Depois que Jesus é batizado, a Bíblia vai dizer que ele vai começar a pregar. O ministério dele começa após o batismo. Por quê? Porque tinha que alguém enviar Jesus. O Espírito Santo já havia manifestado sobre Maria que ela receberia algo grande, mas aqui na terra alguém de autoridade também precisava ortogar Jesus, e esse alguém é João. João é esse cara que vai ortogar Jesus, não porque ele é maior que Jesus, porque ele é menor, mas é porque Jesus se submete também às autoridades humanas. Jesus ele não veio, preste atenção, irmãos, Jesus ele não veio trazer confusão cultural, Jesus ele não veio trazer uma confusão governamental, não. Jesus veio estabelecer um reino, e esse reino é espiritual. E muitas das vezes, por esse reino ser espiritual, ele vai manifestar nos governos terrestres. Por isso que os Estados Unidos, irmãos, é uma potência hoje. Por isso que a América é uma potência, porque ela entendeu esse governo. E tudo que ela faz está submissa a esse governo. Por exemplo, até alguns anos atrás, todos os presidentes tomavam posse e iam receber a oração, a bênção de um pastor. Billy Graham foi um que abençoou muitos presidentes. Então a América ela tem na sua origem o cristianismo, ela tem Jesus na sua origem, e ela tem as suas atitudes baseadas na Bíblia. E aí, irmãos, nós precisamos entender que nesse contexto existem duas afirmações na Bíblia Sagrada sobre o que eu acabei de ler. Primeiro, você vai ler em muitos pontos da Bíblia que ela fala assim: é chegado o reino de Deus. Reino de Deus é uma expressão que aponta um rei, dono de tudo. E outras expressões vai aparecer: é chegado o reino dos céus. O reino dos céus aponta a origem do reino, enquanto o reino de Deus aponta para um rei que é dono de tudo. O reino dos céus aponta a origem desse reino. E aí, irmão, esse reino é um reino eterno, sublime, cheio de poder. E aí, por isso que eu falei para você que é necessário a gente estudar. Por quê? Porque como a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, ele tem quase a maioria das suas passagens em hebraico, em grego, nós vamos ler, se nós formos pegar agora uma Bíblia interlinear,
que tem grego e português junto, você vai ver uma frase escrita Basileia. Basileia, ela quer dizer, é uma expressão que remete a governo, domínio. Então, quando está escrito ali, porque está próximo o reino dos céus, a palavra reino no grego quer dizer Basileia. Basileia, na sua tradução, quer dizer governo, quer dizer domínio. Então, a palavra que está ali é Basileia. Uma outra palavra que eu não estava atento para isso também, mas eu vim ler hoje, é o que está no reino dos céus. Reino dos céus, a palavra do grego ali é Oranos. Então está dizendo Basileia Oranos. Quer dizer, o reino, esse governo é um governo do céu, é um domínio do céu. Então, quando Jesus ele vem à terra, ele vem estabelecer agora não mais um domínio humano, mas agora ele vem estabelecer o seu domínio. Está escrito, é chegada o governo dos céus, é chegado o domínio dos céus, é manifesta agora na terra aquilo que os céus já desejavam, ou seja, desde que quando Israel, presta atenção no que eu vou te dizer, porque tem muito a ver com a história, desde quando Israel passou a ser uma monarquia e deixou de ser uma teocracia, o governo de Deus foi deixado de lado. Os homens de Israel, eles queriam imitar as outras nações, e as outras nações tinham reis, as outras nações tinham uma monarquia, tinha um rei que tinha um filho, esse filho era um príncipe, substituiria o rei. Então Israel, ele quer também ser como as outras nações, e como nós vamos ser igual às outras nações, nós precisamos agora acabar com a teocracia, que é o governo de Deus direto, e passar agora a um governo humano, que tem um rei humano, que tem um domínio humano, que possa governar sobre nós. Então, desde quando Israel rejeita o governo de Deus e elege um governo humano, os céus já estavam preparando a volta do Messias, a primeira volta do Messias, para manifestar aquilo que sempre foi dele. O reino sempre foi dele. Só que agora, os homens que estavam na terra, por isso que eu gosto do livro de João capítulo 1, verso 12, ele veio para os seus e os seus não receberam, por isso ele deu o direito, todo aquele que receber de se tornarem filhos, ao que está escrito, mas todos quantos receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ou seja, ele veio para os seus não receberam, quiseram o reino humano, e agora, todos aqueles que o recebem quem? O Filho como Senhor, o Filho como Salvador, deu-lhes o direito de se tornarem filhos, e a partir de agora, esses filhos vão reivindicar o governo que é de Deus. Comece esquentando, comece entendendo. Então, irmãos, a palavra desse dia é sobre a manifestação. Nós não estamos mais para perder tempo. Eu não venho na igreja mais para pedir nada para mim. Eu não venho na igreja mais para suplicar coisas para mim. Senhor, me dá casa, me dá carro, Senhor, me dá emprego. Não. Eu venho hoje à igreja para cultuar a Deus e para fazer com que Ele manifeste o governo dele sobre a minha vida. Amém. Eu aprendi que enquanto nós somos crianças, nós só pedimos. Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá. Eu me lembro até do provérbio, a sanguessuga tem 2 filhas, dá e ainda dá. Mas quando nós crescemos, amadurecemos, aleluia, a ideia de amadurecimento é uma ideia divina, porque tudo que amadurece se torna melhor. O vinho, quanto mais velho, é melhor. O queijo, quanto mais velho, melhor. A ideia de amadurecimento é melhor, por isso que a Bíblia fala que aqueles que têm cabelos brancos adquiriram para eles coroa, são experiência. Muitos de nós estamos enterrando os velhos para poder passar por cima deles. Não, eles pavimentaram a estrada que nós estamos aqui hoje. Se eu estou aqui hoje é porque teve algum senhor de idade que hoje já não consegue ter o mesmo pique que eu, que orou muito pela minha vida, que abriu muita igreja no meu lugar para que eu pudesse sentar. Já teve muita gente que lá atrás militou, tocando bateria, tocando violão, de repente não com a mesma sintonia ou com a mesma excelência que nós estamos aqui hoje, mas eles pavimentaram a rua que nós estamos caminhando hoje. Por isso que amadurecer
só pede, mas depois que você cresce, você ouve mais. Aleluia. Ouvir é melhor que pedir. Repito isso essa semana pela segunda vez. Ouvir é melhor do que pedir. É melhor ouvir do que pedir. É melhor sempre estar com a cabeça baixa e reconhecendo, é verdade, do que falar. Quem fala muito pode tropeçar na fala. Eu tropeço direto no que eu falo. Por quê? Porque eu sou homem da fala. Homens da fala, eles vão tropeçar naquilo que eles falam. Um dia é uma coisa, mas a estação pode mudar e ele pode dizer outra coisa. Só que as pessoas não percebem a estação que muda e vão pegar aquilo lá atrás. Mas há 20 anos atrás você falava que era isso e agora você mudou. Sim, querido, eu mudei. Por quê? Porque eu amadureci. Porque os meus olhos se abriram com um determinado tipo de situação que antes eu tinha uma vista, agora eu tenho outra. Com certeza hoje eu não tomo atitudes que eu tomaria algum tempo atrás. Por quê? Porque eu amadureci. Amadureci ministerialmente, amadureci espiritualmente, amadureci no meu relacionamento. Hoje eu e minha esposa vivemos a melhor fase do nosso relacionamento. Por quê, pastor? Porque nós amadurecemos. Tivemos uma crise violenta no passado, mas todas as crises ela não vem para nos parar, ela vem para nos melhorar, ela vem para nos levantar, ela vem para nos tornar melhores. A perseguição, a perda, ela nunca é para nos punir, mas ela é para nos fazer melhor, refletir sobre algumas situações que nós não refletimos antes. Então eu e minha esposa começamos a refletir sobre aonde nós estávamos errados e Deus apontou o erro e nós reconhecemos o erro e nós oramos. E hoje nós vivemos uma fase que nós nos entendemos por olhar. Aleluia. Então, irmãos, os homens deixaram o governo de Deus porque eles queriam uma teocracia, queriam um governo humano, e Deus deu o governo humano para eles. E agora chega-se Jesus dentro desse sistema que é governado pelos homens, e agora ele começa o seu ministério. E a Bíblia fala, e desde então, se você parar para olhar os versículos anteriores, ele vai falar um versículo que eu amo, que é o versículo 16. E o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Aleluia. Que luz é essa? Que luz é essa que raiou, André? Que luz é essa que raiou sobre a morte? O versículo 17 explica que desde então, desde que a luz veio ao mundo, o mundo estava em trevas, irmãos. E sabe o que eu aprendi esses dias? Que Deus primeiro criou a claridade para depois criar o sol. Está lá no princípio das coisas. O sol é criado acho que no quarto dia, mas o dia Deus já tinha criado sem o sol. Ou seja, o dia não depende do sol, mas é o sol que depende do dia. O que isso aponta para nós? Nós não precisamos andar segundo o governo desse mundo que é o sol, mas segundo o governo de tudo que o criou. Aleluia! Glória a Deus! É a palavra. Deus cria, do Gênesis 1 ao 26, Deus cria tudo pela sua palavra. E disse Deus, e foi havendo, e foi criando, e foi formando. Mas quando chega em nós, Deus fala, agora façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós não tivemos fala, mas tivemos contato humano, tivemos contato divino. Deus colocou a mão em nós, e depois que estava pronto, o grego vai dizer que ele deu uma espécie de ruar, sopro. Todas as coisas foram criadas pela voz, nós fomos criados pela mão e pelo sopro. Aleluia. Porque nós somos a obra perfeita de Deus. Não cabe aqui nesses dias falar, mas dentro de você tem a assinatura de Deus. Aleluia. Dentro do seu DNA tem um código genético que fala de quem você é criado. Aleluia. E aí o povo que estava em trevas viu uma grande luz. Por quê? Porque desde aqueles dias Jesus começou a pregar e dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino. Em outras versões diz, é chegado, é manifesto. É manifesto o quê? O governo de Deus.
Então a expressão grega aqui é basileia, que remete a governo ou domínio. Esse governo é espiritual. Entenda uma coisa, esse governo é espiritual, mas ele é muito real, porque tudo que é espiritual se materializa para o natural. Pastor, eu não estou entendendo, deixa eu te explicar um negócio. Outro dia eu estava indo para casa com a minha esposa, ela está ali, eu e ela tivemos a mesma visão juntos. Estamos na Washington Luiz, acho que era 1h da manhã, não foi por aí? A gente saiu de alguma coisa, a gente estava aqui arrumando para a conferência das mulheres. Saímos daqui, pegamos, acho que era 1h da manhã. Quando chega ali próximo à casa do alemão, irmãos, não tinha carro na rua. Do nada, das faixas, eu vi de um lado, ela viu do outro, das faixas que pintam a pista, saiu um cachorro branco do meio. Quando ela viu que eu olhei, ela desviou, o carro nosso quase capotou. Eu falei, Carla, tu viu isso? Ela falou, eu vi. Ela falou, eu vi ele atravessando. Eu falei, eu vi ele saindo da faixa. Alguém poderia dizer, vocês são malucos, bitolados. Não, é espiritual. A guerra é muito real. Então o que está no mundo do Espírito também se manifesta no mundo real onde nós estamos. Por isso que eu afirmo, irmãos, esse governo é espiritual, mas também é muito real. Alguns dias atrás eu já estava sem ela. Eu vindo de um compromisso em Aúma, na igreja, os irmãos aqui tiveram conosco lá. Eu peguei a linha amarela, fiz o mesmo trajeto para chegar em casa na Washington Luiz de novo. Apareceu agora outro cachorro preto que apareceu, só que não era branco, era preto, ele cruzou, eu cortei ele, quase que eu capotei de novo. Quando eu cheguei em casa, falei, cara, eu tive a visão de novo. Então o governo espiritual, irmãos, ele é muito real na terra. De repente você está ouvindo isso, está falando assim também, história da carochinha. Não, irmãos, é porque quem estava em trevas viu uma grande luz. Preste atenção no que eu vou te dizer. Antes da manifestação desse governo, antes da manifestação é preciso ser ativado. O que é ser ativado, pastor? É ser gerado. Deus, ele não pode usar ninguém sem antes esse alguém conhecer quem ele é em Deus. Aleluia. Deus, ele não pode te usar se você não sabe o que você tem para fazer para Deus. Todas as pessoas que querem ser usadas por Deus, elas não são ativadas, elas não são geradas. Elas vão pegar qualquer caminho que aparece na frente delas. Por isso que alguns dizem, quem não tem direção, qualquer caminho basta. Então, nós precisamos, antes da manifestação ser ativada, ser gerada, e isso leva um tempo. Isso tem um tempo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Deus já separou alguns para manifestar esse governo. Só que para alguns o tempo ainda não chegou. Por quê? Porque ele está sendo gerado, ele está sendo ainda ativado. Ele precisa compreender algumas situações, irmãos. Para alguns já chegou no tempo da manifestação, para outros não. Para outros ainda é tempo de aljava. Tempo de aljava é tempo de esconderijo, é tempo de intimidade. O tempo da aljava é tempo de comunhão com outras pessoas. A aljava, ela não só tem um tipo de flecha. A aljava, ela tem vários tipos de flecha, para alcance curto, para alcance longo, para fazer curva, para fazer subir e descer. O flecheiro, ele sabe o tipo de flecha que ele vai usar e para um determinado momento que ele vai se usar. Por isso que o apóstolo Paulo fala que aquele que se prepara para uma corrida, ele tem que saber se a corrida é longa ou ela é curta, porque não adianta o corredor de corrida longa entrar numa corrida curta, ele não vai prosperar. Como também aquele que corre uma corrida longa, curta, ele não pode entrar numa corrida longa, porque ele vai se cansar muito rápido. Então, para tudo e para todas as coisas tem um tempo. Para uns é tempo da manifestação, para outros é tempo de ativação, e para outros é tempo de aljava. É tempo de estar parado, é tempo de estar no lugar secreto para desenvolvimento. E na aljava, irmão, você aprende com outras flechas.
No tempo da aljava, não é só você que sabe, outras pessoas também sabem. Esses dias Deus tem me levado a fazer conexões. Tem feito conexões com alguns ministérios, com alguns pastores. Temos derramado lágrimas juntos, temos compartilhado as mesmas lamentações. Por quê? Porque é um tempo de conexões. E todas as vezes que eu me reúno com algum pastor, que eu começo, que eu conto as minhas lamentações, no texto de Jeremias, eu também tenho as minhas. Lamentações de Marcos, capítulo 3, versículo 1. A Carla já sabe até qual é. Lamentações de Marcos, capítulo 3, versículo 7. A irmã Lúcia também já sabe. Ela vive falando para mim, não aguento mais ouvir essa lamentação. E eu nem falo das suas, né? E aí todas as vezes que eu estou na aljava com outro pastor, e ele vai contando as suas experiências, para mim é um bálsamo. Porque ele vai, às vezes eu vou vendo a luta de um pastor, ele vai chorando, e eu vou falando, Jesus, glória a Deus, eu não passei por isso, a minha igreja não passa por isso. E quando eu conto as minhas para ele, ele deve pensar, glória a Deus, que a minha também não passa. A gente vai, os olhos enchem de lágrimas, irmãos. Nós vamos ter uma conexão, e é isso que eu estou falando para você, é um tempo. Para uns é tempo de conexões, para outros é o tempo do envio. Há um tempo para as coisas. E quando chega esse tempo chega quando a hora é oportuna. Porque não adianta você saber o tempo e não saber a hora oportuna. Por isso que João capítulo 2, versículo 4 diz: e disse-lhe Jesus, mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a nossa hora. Ainda não é chegado o nosso momento. Ainda não é chegado o momento de nós manifestarmos o governo dele sobre a região. Ele sabe. Eu tenho orado sobre isso. Eu tenho pedido a Deus. Eu conversei essa semana com o apóstolo Eduardo e falei, pastor, parece ironia o que eu vou lhe dizer. Pastor, parece altivez o que eu vou lhe dizer. Se o senhor falar na minha igreja, na igreja que eu sou pastor, de repente somos em 30, 20. Mas eu tenho orado para Deus me dar o governo da região. Eu tenho orado, o Senhor me dá o governo. Alguém poderia dizer, esse pastor é maluco, esse pastor é doido, tem meia dúzia de gatos lavados pelo sangue do cordeiro. Vou melhorar a frase. Alguém poderia dizer, tem meia dúzia de ovelha lavada pelo sangue do cordeiro, e ele está pedindo a região da Itatiaia, da Vila São Luís, ele está pedindo o governo do município, sim, porque eu quero manifestar o governo de Deus. Eu tenho orado. Cabe a mim orar. De repente, se a minha oração não é adequada, uma hora ele vai falar comigo. Mas o que eu tenho que fazer é orar. O que eu tenho que fazer é jejuar. O que eu tenho que fazer é preparar os filhos para ir ao campo, pregar o evangelho. O que eu tenho que preparar é a igreja, é a casa, é a mesa para receber os filhos que estão voltando, que vão voltar. Porque a triste coisa é Deus trazer de volta um filho e ele ter a rejeição de outro irmão, não. A mesa ela não foi feita só para os que ficaram. A mesa ela foi feita para os que foram, para os que estão e para os que vão vir. Aleluia. Amém, Jesus. A mesa é livre. E qual é o convite da mesa? A tua fome. A tua fome determina o tipo de comida e quanto de comida você vai comer. Deixa eu te dizer um negócio nesses dias. A mesa do Senhor ela não é aquilo. A mesa do Senhor é self-service. A mesa do Senhor não tem gramatura. A mesa do Senhor tu pode comer à vontade. Tu pode comer com ética, tu pode comer sem ética. Ah, pastor, eu não como doce no salgado. Tem só salgado. Ah, pastor, eu como passa, tem passa. A mesa do Senhor é democrática. Ela é para quem está de dieta e para quem não está. A mesa está pronta. Então, irmãos, há um tempo, mas é necessário tu entender a hora. Qual é a hora? Mulher, ainda não é minha hora.
Ainda não é minha hora de manifestar o governo. Eu não vim a essa festa para manifestar o governo, mas eu vou fazer até um milagre lá. Eu vou fazer até alguma coisa lá. Separa lá, o que tem para separar? Ah, Senhor, separamos aqui talhas da purificação, separamos aqui talhas do que lava o pé sujo, separamos talha que lava as mãos cansadas. Então é aí que eu vou fazer um milagre. Deus vai fazer um milagre do que você tiver, irmão. Sabe qual é o nosso problema? Pega isso para a tua vida. É que você quer ficar inventando coisas para poder não fazer a obra, quer ficar inventando coisas para não poder fazer aquilo que Deus te chamou. Deus não vai fazer a obra, Deus quer fazer a obra com aquilo que você tem. O que você tem? Eu tenho um pouco de farinha e um bocado de azeite. Então é assim que eu quero. É com um pouco de farinha, é com um bocado de azeite que eu quero fazer a obra. O que você tem? Eu tenho 6 talhas cheias de água suja. Então é com a água suja que eu vou transformar em vinho. Glória a Deus. É hora oportuna. E essa hora oportuna vai trazer a manifestação, o tempo da manifestação. Mateus capítulo 3, versículo 12. Coloca aí, Mateus 3, 12. Mateus capítulo 3, versículo 12. Irmãos, esses inícios eu gosto de ser muito didático. 3, 12, nós vamos ler até o 15. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá do celeiro o seu trigo, e queimará a palha com o fogo, que nunca se apaga, se apagará. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João se opunha e dizia: eu careço ser batizado por ti, e tu vens a mim? E o 15 diz: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Pastor, o que o Senhor quer dizer é que há um tempo da manifestação. Aleluia. Há um tempo da manifestação, e não há autoridade que prenda, não há principado, não há potestade. João falou assim: olha, eu não posso. Na verdade, eu que preciso ser batizado por ti. Aí Jesus disse: João, para que a justiça se cumpra, você tem que me batizar. João, para que o governo se manifeste, você tem que me batizar. João, é o tempo da manifestação, João. Sabe por que você veio aqui hoje? Você veio aqui hoje porque Deus está te dizendo: João, Maria, José, Marta, é o tempo da manifestação. Chega de reter, chega de parar, chega de dar desculpas. Eu não posso, eu não tenho. O eu não posso, eu não tenho. Eu conheço um que pode resolver. Aleluia. Há um tempo da manifestação de Deus na tua vida. Deus quer te usar para um novo tempo, meu querido. Deus quer te usar para um novo tempo, minha irmã. Presta atenção no que eu vou te dizer. Quando eu recebi Jesus como Senhor e Salvador, era só eu e o Espírito Santo na minha casa. Mas eu tive alguém de autoridade sobre a minha vida que dizia: vai lá, é o tempo de você pregar na sua casa. Vai lá, ministra sobre a sua casa, porque este é o tempo da manifestação da salvação na sua casa. Eu olhava para mim e falava: eu não tenho condição. Aí eu chegava na igreja, era ativado nas reuniões de líderes. A Ludmilla ia lá, não é essa, aí cantava: receba a unção de ousadia. Aí a gente saía da igreja, lembra disso, irmão Lúcio? Saía da igreja cheio, transbordando. Saímos com unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Isso minha mãe era na igreja, depois ela participou disso. Aí eu chegava na minha casa e olhava para o cenário. Eu falava: isso deve acontecer na casa da Maria, isso deve acontecer na casa do Serginho, isso na casa do Anderson deve ser, na minha casa não é possível. Eu olhava o cenário da minha casa e falava: não tem como. Mas alguém estava ativando o governo em mim, alguém estava manifestando em mim, alguém estava ativando em mim aquilo que eu já estava recebendo em Deus.
reunião de líder era todo mês. De líderes era todo mês. Todo mês era a mesma administração. Multiplicação. E de ganhar, e crescer, e avançar. Aí um dia, chegou o tempo, a hora, e o governo se manifestou na minha casa. Hoje, se nós estamos aqui, é porque lá atrás teve alguém que não reteu a mão de nos abençoar e dizer vai, porque é o tempo. Sabe qual é o problema, irmãos? Nós até recebemos a imposição das mãos. O governo, a unção já foi liberada até sobre nós, mas nós estamos colocando as nossas dificuldades, nós estamos colocando as nossas debilidades, nós estamos colocando os nossos prazeres à frente daquilo que Deus tem para nós. Nós somos muito bons em dar desculpas. Nós somos muito bons em dizer, em se afastar daquilo que é vida para nós. Hoje o Benjamin não queria vir para a igreja, porque estava brincando lá com as crianças, né? Lá no condomínio. Aí eu falei, Carlos, Marco, vai chamar o Benjamin, tomar banho. Aí ela não quis chamar, porque se fosse ela, ele ia dar ataquezinho de pelanquinha, né? Aí fui lá. Aí na esquina assim, da minha rua, eu falei, psss. Ele me olhou, saiu correndo, oi. Falei, tomar banho, vamos para a igreja. Aí ele entrou normal, não falou nada. Quando ele viu a mãe dele, ele olhou para trás, ele viu que eu não estava. Por que eu tenho que ir? E começou a dar ataquezinho dele. Aí eu fui, peguei ele, sentei no sofá. Falei, deixa eu te dizer um negócio, meu filho. Você está vendo esse cachorro que está aqui? Ele calado. Na Venezuela já virou presunto há muito tempo. Está vendo como ele está gordo? Ele tem uma boa vida. Quando eu tinha a sua idade, eu queria muito morar num condomínio como esse aqui para me brincar com as crianças, mas eu brincava era na rua de paralelepípedo mesmo. Você está vendo tudo isso que tem aqui? Você está vendo onde seu papai e mamãe chegou? Papai e mamãe só chegou aqui por causa de Jesus, aquele que a gente vai adorar lá na igreja agora. E se eu tivesse a oportunidade que você tem, eu estaria muito mais longe. Eu disse para ele, se eu tivesse a oportunidade que você tem hoje de crescer nos caminhos do Senhor, ser abençoado, ser ativado, ter um pai e ter uma mãe que ora por você, que faz todos os esforços para você estar onde você está, eu estaria muito longe. Não porque meus pais não quiseram fazer, porque eles não podiam. Eu falei para ele, você está vendo? Se eu nascesse igual você nasceu agora, e os meus pais me criassem igual nós estamos criando vocês, sabe onde eu estava morando agora, meu filho? Com certeza eu não estava morando aqui, eu estava morando numa casa muito melhor. Então, vai tomar o seu banho antes que eu esquente o seu lombo. Pastor, o senhor falou tudo isso, é mentira, o senhor não falou? Não estou mentindo, não falei. Eu chamo meu filho para a realidade. Eu chamo meu filho para a realidade, para que ele não cresça um menino mimado. E eu disse para ele hoje, Carla estava lá ouvindo, eu falei, escuta o que eu vou te dizer, enquanto tu for meu filho, tu vai para a igreja. Enquanto eu tiver saúde, tu tiver forte, a gente cai no pau, mas de lado não se desvia. Enquanto tu for meu filho, eu posso morrer amanhã e a tua mãe casar com outro. Aí eu não tenho mais responsabilidade. Mas enquanto eu estiver vivo e você for meu filho, você vai para a igreja comigo. Vai arrastado. Sabe por quê, irmãos? Nós temos isso em nós. Sabe por que muitos filhos hoje não estão na igreja? Porque as mães vêm para a mesa de oração, orar e clamar pelos filhos, mas quando sai está alimentando o vício. Está dando dinheiro para ele comprar cigarro, está abrigando ele a namoradinha em casa. Mas está na mesa de oração pedindo, Senhor, liberte meu filho, Senhor, converte meu filho, mas está dando a legalidade, então não adianta orar na igreja e em casa ter legalidade. Irmãos, não fica assustado com o que eu estou falando, não, essa é a verdade.
Então o tempo da manifestação é o tempo de nós trazermos à realidade algumas coisas. Meu Deus, aquilo ali é a morada? Jesus. Vigília. Vou terminar agora. Vou terminar aqui. A antiga aliança, o Antigo Testamento, os profetas já falavam dessa manifestação. Essa manifestação que hoje nós celebramos aqui como conferência, os profetas já diziam. Miqueias capítulo 5, versículo 2 diz: E tu, Belém Efrata, poste que pequena entre milhares de Judá, de ti sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias já profetizou isso, olha, de Belém vai sair um que vai governar sobre todas as coisas, está escrito. Jeremias 23:5 diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, que levantarei de Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salva, e Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com o qual Deus chamará o Senhor, justiça nossa. O que mais? Zacarias 9:9 diz assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta-te, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumento. O que mais? Isaías capítulo 9, versículo 6, versículo 7: Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, e ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, o seu, e sobre o seu trono. Aleluia. Pastor, o que é manifestar o governo de Deus? Manifestar o governo de Deus, João 1:23. Perguntaram-lhe, então, quem é você? É Elias? E ele disse, não sou. É um profeta? E ele respondeu, também não. Finalmente perguntaram, quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos aquele que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? Então João respondeu com essas palavras, segundo o profeta Isaías: Eu sou a voz do que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor. Lá atrás os profetas já se manifestaram, e na antiga aliança, agora na nova aliança, surge um arauto. Quem é esse arauto? Esse arauto é aquele que prepara o caminho. Esse arauto é aquele que tem uma voz. Que voz é essa? É a voz do que clama. Que clamor é esse? Que mensagem é hoje? Que mensagem é essa? Levantai-vos, ó portas das vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Pastor, que mensagem é essa? Essa é a mensagem que diz Mateus 28:19: Ide por todo mundo, pregai o Evangelho, a quem crer será salvo, e quem não crê, condenado. Quem crê será batizado. Pastor, que mensagem é essa? É a mensagem que diz em João capítulo 4, em Mateus capítulo 4, verso 16, último verso, coloca aí. 4:16. Que mensagem é essa? É uma mensagem simples. É aquela mensagem que quando Jesus chega na sinagoga, ele lê o profeta Isaías. E no final da explanação ele fala, hoje se cumpre essa palavra. Que palavra é essa, pastor? Que mensagem poderosa é essa? É a mesma mensagem que é pregada 2000 anos atrás. É a mesma mensagem que foi pregada e foi levada para o Coliseu. É a mesma mensagem que levou os homens a ser mortos por leões. É a mesma mensagem que levou os homens a perder a cabeça pelos imperadores. É a mesma mensagem que levou os nossos irmãos na fé serem queimados pela palavra. É a mesma mensagem que os
que os nossos irmãos coreanos não conseguem suportar e são mortos porque são perseguidos. É a mesma mensagem que os países islâmicos, eles não conseguem suportar e matam quem vai. Que mensagem é essa? Que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia. Que mensagem é essa? Que Ele é o Filho de Deus, Redentor de toda a nação, que Ele pode mudar a tua casa, pode mudar a tua história, pode mudar a tua família. Que mensagem é essa? É a mensagem que aquele que está doente tem que ouvir. Que mensagem é essa? É a mensagem daquele que está falido tem que ouvir. Que mensagem é essa? É a mensagem daquele que quebrou, foi a bancarrota, tem que ouvir. Que mensagem é essa, pastor? Fala para mim que Jesus é Senhor sobre a morte, sobre a doença, sobre a tristeza, sobre a maldição. Que Jesus é Senhor, Ele pode transformar a tua história, pode transformar a tua vida. Essa é a manifestação do governo de Deus. Não é uma nova teologia, não é uma nova mensagem, não é um novo estudo, mas é algo que já está escrito nas Escrituras. Eis que é chegado o reino dos céus, eis que é chegado o governo de Deus, eis que é chegado aquele que domina sobre todas as coisas, eis que é chegado aquele que era, aquele que é, aquele que é por de vir, eis que é chegado o Alfa, eis que é chegado o Ômega, eis que é chegado aquele que tem olhos como chama de fogo, aqueles que tem um latão, os pés reluzentes como um latão, eis que é aquele que é sentado num cavalo branco e sobre a sua costa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele vai voltar, Ele vai voltar, Ele está voltando. Por isso eu me gasto por Ele, por isso eu me rendo a Ele, por isso que as minhas energias estão voltadas para Ele, por isso que o meu nome está para Ele, por isso que as minhas finanças é dele, por isso que a minha família é dele. Eu não abro mão da minha casa, eu não abro mão da minha família, eu não abro mão do meu bairro, eu não abro mão daquilo que Deus vai fazer nesse lugar. Sabe, irmãos, às vezes nós vamos para uma conferência e achamos que vai ser mais um culto normal. Não é. É o culto da ativação. Que ativação é essa, pastor? É o culto da manifestação do governo de Deus. Hoje eu quero te convidar. Eu não vou fazer apelo, não vou te chamar para aceitar Jesus, não vou te chamar para voltar para Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque isso é uma atitude que você tem que tomar. A Bíblia fala assim em Lucas capítulo 15, Ludmila, caindo o filho em si, você tem que cair. Se você já pisou no Santo dos Santos, se você já pisou nesse altar, se você já provou da maravilha da graça de Deus, se você já foi batizado nas águas, não sou eu que vou aqui colocar algo sobre os teus ombros, não. Eu só vim aqui te dizer, o governo já está manifesto, o governo já está na mão dos justos, o governo já está na mão. Pastor, mas se mudar o presidente, se mudar a ideologia, eu não tenho nada a ver com o presidente, eu não tenho nada, partido vermelho, amarelo, branco, azul, oh aleluia, eu tenho a ver com aquilo que as Escrituras estão dizendo. As Escrituras estão dizendo que o final dos tempos está se aproximando e que todas as coisas vão se cumprir, todas as coisas vão se corromper, todas as coisas vão convergir no Senhor. Eu estou preocupado com o que as Escrituras dizem, e a Escritura diz que um menino nos nasceu. Glória! E a partir de agora, em seu nome, a tristeza sai. Em seu nome, potestades se curvam. Em seu nome, vales de ossos secos começam a cair. Porque Ele é o Rei sobre todas as coisas. Meus irmãos, eu sei que está uma agitação agora. É um levanta para lá, um levanta para cá, mas é uma igreja pequena. Mas fica de pé, por favor. Fique de pé. Vamos adorar o Senhor com esse ministério. Vamos adorar o Senhor com o ministério do Tio Firmino. Vamos adorar.